patrocínio, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança, assim seja. Podemos sentar, meus irmãos, para a nossa catequese de hoje. Então, hoje nós chegamos ao penúltimo artigo do credo. Creio na ressurreição da carne. Quando nós falamos de carne aqui, nós falamos do nosso corpo, né? Da parte material do nosso ser. O homem, ele é um ser composto de alma, que é espírito, e o corpo, que é a carne, a matéria. E é interessante que a carne, ela é o fulcro, ela é como que o objeto da salvação. Porque o que levou o homem ao pecado? Foi a fragilidade da sua carne. Então nós cremos, isso aqui é muito importante, nós cremos em Deus, que é o Criador da carne, nós cremos no Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, ou seja, se fez carne, para quê? Para remir, para salvar a carne. Nós cremos na ressurreição da carne como o acabamento da criação e da obra da redenção. Ou seja, a nossa carne, o nosso corpo, a nossa parte material é boa. A carne não é má. O que é mal? Mal é o pecado, que é uma escolha livre do homem de ofender a Deus. Claro que depois do pecado original, que foi um mal, houve a concupiscência desordenada, portanto, que como que moralmente feriu a nossa carne, deixando-a tendente para o mal. Mas você não pode dizer que a carne é algo mal. Isso é muito importante contra duas heresias terríveis que vira e mexe aparecem por aí, que é o gnosticismo e o maniqueísmo. Para os gnósticos e maniqueus, o espírito era bom e a carne era má. Só que tudo que Deus fez é bom, nós sabemos disso. Então não podemos falar que a carne é má. A carne é boa, porque Deus criou, Jesus assumiu uma carne como a nossa, e Ele veio salvar, remir a nossa carne daquilo que o pecado nela colocou. Bem, pela morte, nós sabemos que a alma se separa do corpo. O que é morrer? Morrer é a separação da alma e do corpo. Mas, na ressurreição, Deus ele restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, reunindo a nossa alma. Assim como Jesus ressuscitou e agora vive para sempre, todos nós também ressuscitaremos no último dia. Então, com a morte, né, que é fruto do pecado, o nosso corpo vai para a sepultura e a nossa alma vai comparecer perante o julgamento de Deus para receber aquilo que nós tivemos merecido. Mas nosso Senhor nos ensina que no final dos tempos, Deus vai restituir uma vida incorruptível ao nosso corpo transformado. Então agora o nosso corpo ele é mortal. A gente, né, se cansa, fica doente, se machuca, envelhece. É o normal do corpo mortal nosso, sujeito ao sofrimento. No final dos tempos não. Deus, ele, quando ressuscitar o nosso corpo, vai fazer do nosso corpo um corpo imortal, um corpo, por isso, incorruptível, e um corpo transformado, que chamamos também de corpo espiritual, porque ele vai participar das qualidades do Espírito. Então, assim como Jesus ressuscitou e vive para sempre, no final dos tempos, esse corpo que foi sepultado, ele vai ser ressuscitado, unido de novo à alma e viverá para sempre na glória. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, 15:44, nós cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Embora se semeie no túmulo um corpo corruptível, ressuscita um corpo incorruptível, um corpo espiritual. Então é muito clara essa palavra de São Paulo na Bíblia. Nós cremos na ressurreição desta carne aqui. Então preste atenção. A ressurreição final não vai ser que Deus vai criar um corpo novo, ou vai ser um corpo aparente, não. Vai ser esse corpo mesmo que nós temos agora. É essa mesma carne, esse mesmo corpo que Deus
na sua onipotência, com todo o seu poder, vai fazer que ressurja de novo para unir-se à alma. É aquela frase no livro de Jó, né? Jó dizia: eu creio que o meu Redentor vive, e estou certo que hei de vê-lo com estes meus próprios olhos. Então essa verdade na Bíblia, ela é muito clara. É esse corpo, por quê? Porque aqui na Terra nós somos uma pessoa só, com alma e corpo. E todo bem ou mal que nós praticamos, tanto a alma como o corpo praticam juntos. Então é mais que justo que o corpo ele participe da sorte da alma. Que ele seja feliz com a alma bem-aventurada ou que ele seja castigado com a alma condenada. É questão de justiça também da parte de Deus. Então, no túmulo é semeado, é sepultado um corpo corruptível, que vai se desfazer, se corromper. Mas quando Deus fizer a ressurreição, esse corpo será renovado, será um corpo espiritual. Em que sentido? O nosso corpo ele vai participar das qualidades da alma. Então vai ser um corpo que não vai envelhecer, que não vai se cansar, que não vai ter dor, que não vai ter fome, não vai ter sede. Vai ser um corpo verdadeiro, mas que vai participar das qualidades da alma para ter a plenitude da felicidade. Em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, da qual estaria isento se não tivesse pecado. Nós lembramos que naquele estado de justiça original, no qual Deus criou Adão e Eva, Deus tinha dado para nós o dom da imortalidade. Depois de uma vida feliz nesse mundo, sem morte, iríamos direto para o céu. Só que, como diz São Paulo, pelo pecado de um só homem entrou a morte no mundo. É exatamente isso. Então a morte agora, ela é uma consequência do pecado original e dos nossos pecados. É um castigo do pecado. Agora, o cristão, sabendo que vai morrer, que é a única certeza que nós temos, ele deve procurar preparar-se para morrer em Cristo. O que é morrer em Cristo? Quer dizer morrer na graça de Deus, sem o pecado mortal. Gente, isso aqui é a coisa mais importante que existe. O momento mais importante da nossa vida, sabe qual é? É o momento da nossa morte. Claro. Porque esse momento é o que vai definir a nossa eternidade. Então, morrer em Cristo, quem é que morre em Cristo, que morre nos braços de Deus? É aquele que morre sem pecado mortal, na graça, na amizade de nosso Senhor. Aquele que crê em Cristo e segue seu exemplo, pode assim transformar a sua própria morte num ato de obediência e amor ao Pai. É certa essa palavra de São Paulo: se nós morrermos com Cristo, também com Cristo viveremos. Porque na cruz, quando Jesus morreu, Jesus ele fez o quê? Ele aceitou aquela morte, oferecendo ao Pai eterno por nossa salvação. É aquela palavra de Jesus: Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Então a mesma coisa, o cristão, como ele sabe que ele vai morrer, e a morte é uma consequência do pecado, o cristão deve abraçar a morte como a última penitência da sua vida. Claro que a gente não quer morrer, não é? Nosso desejo é viver para sempre, mas por causa do pecado, vamos todos atravessar as portas da morte. Mas o que é importante? O cristão, ele já abraçar a vontade de Deus. Ele vai acolher a vontade de Deus e já vai oferecendo a Deus, aceitando com resignação a hora da sua morte. Para quê? Para entregar a sua alma nas mãos do Pai, num ato de entrega, de obediência, de amor. Por quê? É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, diz o livro dos Salmos. Quem morre na graça de Deus, quem morre resignado, acolhendo a morte, o sofrimento por amor a Deus, Deus vai acolher aquela alma com alegria na glória do céu. Então, a nossa última homenagem, nosso último oferecimento a Deus, vai ser entregar nossa alma na hora da nossa morte. Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós, numa submissão total e livre à vontade do Pai. Pela sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim para todos os homens a possibilidade da salvação. Vencendo a morte, ele abriu para todos nós as portas da vida. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Estamos hoje celebrando o 20º domingo depois de Pentecostes. Continuamos nesse tempo